Eu sempre considerei que nas finanças a gente tinha 4 estágios, níveis ou situações: caos completo, equilíbrio financeiro, tranquilidade financeira e liberdade financeira. E sempre digo aqui, se você já viu outros vídeos, que o maior problema é que a maioria das pessoas procura o equilíbrio financeiro. Eu acho muito arriscado, porque ter equilíbrio financeiro quer dizer que você ganha o que gasta. Se tiver um imprevisto, você automaticamente está com problemas. E aí fui me aprofundar sobre o que dizia a educação financeira clássica. Descobri que é dito que são 7 níveis. Realmente faz sentido serem esses 7 níveis. Então eu trouxe para cá, para a gente mergulhar nisso, não para você se sentir mal porque está num nível ou não está no outro. Não necessariamente é uma escadinha que todos nós vamos galgar, mas para a gente poder saber que nível que a gente está e o que a gente pode fazer para mudar esse nível, para melhorar o nível que a gente está e às vezes até descobrir que a gente está melhor do que a gente imaginava. Então é por isso só que eu trouxe esse vídeo. Vou te falar, ele é curto, assista até o final porque tem muitas dicas boas. Algumas nem eu imaginava que por uma viradinha de comportamento pode te colocar em outro nível nessa escalada. E eu tenho certeza que a maioria de nós nunca explorou esses níveis, muito menos como fazer para atingir os estágios logo acima do que a gente está. E incrivelmente, a maioria de nós nunca passa do terceiro nível. Ficam presas ou na sobrevivência ou na estabilidade. Então passam anos nadando sem sair do lugar, sem nunca nem entender por que dinheiro parece algo tão difícil. E aqui está o X da questão. A maioria das pessoas nem sabe sequer que os níveis existem. Eu mesma estou contando que eu não usava os 7 níveis. E aí a gente acaba não sabendo onde está, o que está fazendo para ficar nesse lugar e muito menos o que fazer para avançar. Mas isso vai mudar agora. Então nesse vídeo eu vou mostrar quais são os 7 níveis e o que a gente pode fazer em cada um para construir a vida ideal, a vida que a gente deseja. Primeiro nível, nem vou falar do caos, tá? A gente já vai começar no primeiro nível, sobrevivência. Se você está no modo de sobrevivência, o dinheiro parece controlar você. Você está constantemente no limite e uma despesa inesperada pode jogar fora todo o seu equilíbrio, todo o seu orçamento e sua vida virar um caos. Como que a gente sabe se a gente está no nível sobrevivência? Provavelmente são as pessoas que não sabem quanto ganham. Sabem menos ainda quanto tem de dívida. Lembrando, o cartão de crédito é uma dívida. Então, constantemente fica se sentindo para trás, ou talvez até esteja para trás. Parece que toda vez que chega a fatura do cartão é uma surpresa. E qualquer emergência parece uma catástrofe. Aqui, nesse nível, você tem que focar, sendo brutalmente honesta com você, nos seus números. Primeiro, descobrir quanto você realmente ganha. E eu digo isso porque eu fico chocada com quantas pessoas não conseguem me responder. Mais de 70% dos meus mentorados, quando eu pergunto quanto ganham, respondem algum valor e eu pergunto, mas isso é sua receita líquida? E a pessoa fica na dúvida. Se você não sabe quanto ganha, significa que todo o resto das suas finanças é simplesmente um palpite. E se esse é o seu caso, tudo bem. Porque hoje é o dia em que você vai parar de adivinhar e vai começar a saber. Então a primeira coisa que você vai fazer é verificar exatamente quanto entra líquido no seu banco, na sua conta corrente. Aí você vai checar quanto sai. Eu não quero planilha, eu não quero que você fique detalhando cada cafezinho. Quero saber quanto saiu de dinheiro da sua conta. E se porventura você tiver guardado alguma coisa, se tiver lá algum item, investimento, quanto você guardou. Em seguida, descubra quanto você gasta com a moradia. É uma das despesas mais essenciais que a gente tem e mais altas. E sim, para começar qualquer planejamento, você tem que saber quanto ganha, quanto gasta, quanto guarda e quanto gasta em moradia. E aí comece pequeno. Economize R$20 por mês, só para você começar a desenvolver a musculatura de que consegue. Depois você vai economizar 50, depois 100, 150.
E use um tempinho para refletir. Quais são os seus roteiros invisíveis? Quais são crenças profundamente enraizadas que você tem sobre dinheiro? Aqueles pensamentos tipo, impossível viver sem cartão de crédito, quem não tem dívida não prospera, aluguel é jogar dinheiro fora, as pessoas ricas são tão... Algumas dessas crenças podem até estar te ajudando, mas muitas devem estar te prendendo. Então, decida quais são as crenças que te servem e libere o resto. E uma dica final que é realmente importante nesse nível. Se for necessário, aumente sua renda. Às vezes há um limite no quanto a gente consegue economizar, mas nunca há limite enquanto a gente pode aumentar a nossa renda. Óbvio, se for uma renda extra, um segundo emprego, preste atenção para não prejudicar a sua saúde, o seu convívio com parentes, amigos, o seu horário de lazer. Mas pode ser, se você estiver na sobrevivência, que vale a pena você pensar um pouco em aumentar sim a sua renda. Agora nós vamos para o segundo nível, estabilidade. Se você está nesse nível, boas notícias. Você não está mais se afogando, não está com a corda no pescoço. Você está pagando suas contas. Pode ainda ter algumas dívidas, mas provavelmente elas não estão crescendo. Você está conseguindo finalmente respirar, mas ainda está apertado. Você quer economizar? Muitas vezes até consegue, mas não consegue consistentemente. Consegue um mês, fica 2, 3 sem economizar. Como que a gente sabe que você está nesse nível? Você consegue cobrir as suas necessidades básicas, você está fazendo os pagamentos, pelo menos o mínimo das suas dívidas, não está entrando no cheque especial. Mas economizar e planejar com antecedência ainda é uma tarefa difícil. Então, o que a gente pode fazer? Começar a construir sistemas, que você começa a implementar plano de gastos conscientes. Você decide antes quanto vai guardar, separa logo no início e o restante é o que você tem disponível para gastar. Você já automatiza suas contas, coloca todos os pagamentos, principalmente os que têm juros e as despesas essenciais, já automatiza quanto você vai guardar. Não confie na sua força de vontade. Essa é a chave para você sair desse nível. Tente economizar e investir pelo menos 5% do seu salário líquido sempre. Você verá a diferença entre farei isso um dia e acabei de começar, tá feito. Essa diferença pode valer alguns reais bem razoáveis ao longo da sua vida. Faça um exercício. Se você tivesse guardado 1% de cada centavo que você ganhou na vida, quanto dinheiro você teria hoje? Vale a pena você começar a pensar nisso. Isso vai acender um fogo na sua decisão de continuar. Agora que as suas necessidades estão mais ou menos automatizadas, reserve um tempo para identificar seus botões do dinheiro. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Se eu te desse agora 25 mil reais para gastar em uma categoria da sua vida, seja viagem, comida, bem-estar, qualquer coisa que você ame, sem culpa, sem pergunta alguma, o que seria? Essa resposta é o seu botão do dinheiro número 1. É o que te faz fazer o que faz. E aí a gente vai construir um plano de gastos em torno disso. Lembrando, a chave é consistência. Então você está lançando as bases para tudo o que virá. A estabilidade te tira do modo de crise, mas a segurança é quando você finalmente começa a construir um patrimônio com confiança. E aí a gente vem para o nível 3, segurança. Esse nível é o primeiro nível que a gente pode finalmente olhar para frente em vez de ficar constantemente preocupado com o que a gente fez para trás. É uma sensação de prazer enorme. Nesse nível você começa a se sentir muito mais calmo sobre o dinheiro. Você está economizando, está investindo conscientemente. Você não se preocupa nem se surpreende com a fatura do cartão ou com o extrato bancário. Você sabe que está nesse nível quando você sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta e você já tem um pequeno fundo de reserva. Sua dívida é totalmente sob controle e você investe consistentemente. Perfeito. O que você deve fazer agora, nesse estágio? Focar
em aumentar ou finalizar o fundo de reserva antes de qualquer outra coisa. E aumentar os seus investimentos. Certifique-se de que o seu fundo de reserva cobre pelo menos de 3 a 6 meses das despesas. Se você não sabe para que serve o fundo de reserva e como montá-lo, vou deixar aqui um link de um vídeo só sobre isso. Comece a aumentar seus investimentos, aqui você já pode começar a pensar em 10% do seu salário líquido para investimentos. E vá aprendendo qual é o seu ponto de equilíbrio. É o momento em que seus investimentos começam a gerar dinheiro para você. Você precisa saber quanto é esse número para saber o quão próximo ele está das suas despesas mensais. Pode ser que você leve 15, 20, 30 anos a partir de agora, mas quando você sabe qual é a meta, você começa a andar em direção aos seus objetivos. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? E agora que você está tomando decisões financeiras inteligentes, você está economizando, você está investindo, você está pensando e planejando no futuro, inclusive com esse ponto de equilíbrio. Mas há uma decisão financeira que muitas pessoas não pensam, que é o consultor ou assessor financeiro. Tenha certeza que você está trabalhando com uma pessoa que está preocupada com o seu bem-estar, que conhece a sua situação financeira, as suas necessidades e as suas expectativas. E não esteja preocupado só com as comissões que ele vai ganhar. Não fique gerando boletos de compra e venda de ações só para gerar corretagem. E não se preocupe em mudar de assessor se você achar que o que você está usando até agora não é o ideal para você. E agora você já está pronto, já tem o assessor. Vamos para o nível 4, crescimento. É um nível onde a riqueza começa a se construir sobre si mesma. Nessa fase você não reage mais ao dinheiro. Você está sendo altamente intencional com ele. Você sabe que está no modo de crescimento quando seus investimentos estão crescendo, são consistentes. Você sabe quando vai atingir 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais. Você sempre pensa em termos de porcentagens e estratégias. E, finalmente, você faz trocas para aumentar o resultado do seu patrimônio. De repente, você começa a diversificar, a ter alguns imóveis para aluguel, alguma coisa desse tipo. Nessa hora, você já pode começar a pensar em ter um pouco mais de rentabilidade. Talvez tendo um pouquinho mais de risco, mas um risco estratégico. Você também pode começar a usar a calculadora de juros compostos para visualizar como estará o seu dinheiro daqui 10, 20, 30 anos. Em seguida, audite os seus botões do dinheiro. Realoque o seu dinheiro para gastar onde realmente importa. O mais importante é começar a refletir. Pergunte a si mesmo, quais crenças sobre dinheiro eu mudei nos últimos 5, 10 anos? Essa reflexão vai ser um dos sinais mais claros de que você está amadurecendo financeiramente. Você está aqui para pensar maior, para construir um patrimônio de fato, para projetar a sua vida ideal. E agora, estamos prontos para o próximo nível, nível 5, liberdade. Agora a gente está entrando num estágio dos mais emocionantes. Não é que agora você está apenas seguro, você começa a ter muito mais opções. Se você quiser, você pode mudar de emprego para um salário mais baixo, você pode começar a pensar em ter um ano sabático, ou até em abrir um negócio, passar mais tempo com a sua família. Então você começa a ter mais margens de coisas que você pode optar. Como você sabe que você está nesse nível? Bem, se você adotar uma dessas coisas que eu falei, você continua bem, o bem-estar da sua família continua garantido. Você pode começar a dizer não para alguns trabalhos que você não queira fazer. Você está planejando as suas coisas com alguns anos, meses de antecedência. E o que você deve fazer nesse nível? Eu realmente quero que você comece a definir em detalhes a sua vida ideal. Para que você está fazendo tudo isso? O que você vai fazer com toda essa liberdade que você conquistou? Talvez seja trabalhar menos, talvez seja viajar, talvez seja viajar de uma maneira mais luxuosa, mais aventureira, talvez seja até ser mais caridoso. O ponto é que você tem que ser intencional. Ninguém chega na vida ideal por acidente. E eu vejo muita gente realmente construindo um patrimônio e aparentemente vivendo cada vez mais infeliz. Porque não sabia o que ia fazer quando chegasse nesse nível. E para você
poder usufruir, defina um número sem preocupações. É aquele valor de dinheiro do qual você não quer nem pensar, você não quer se preocupar. Quando a gente era criança, provavelmente era R$1, R$2, era para comprar um chiclete. A gente vai ficando adulto, passa-se R$20, R$50. Tem gente que esse número é R$2.000, até R$10.000. É aquele valor que a pessoa simplesmente usa, sem culpa, sem ter que pensar. Ela só pensa se aquilo vai trazer a satisfação que ela espera daquilo. E ela não pensa mais no valor que esse item, essa experiência possa ter no bolso dela. O objetivo aqui é mudar conscientemente de qualquer mentalidade de escassez para mentalidade de liberdade. Afinal, foi para isso que você trabalhou tanto. Nível 6, aqui já começam alguns níveis que talvez muitos de nós nunca consigamos atingir. Mas é bom a gente saber que existem. Abundância. É um nível em que os nossos sistemas estão totalmente ajustados, a nossa renda é sólida, os nossos investimentos continuam crescendo cada vez mais e agora chega a hora de você realmente aproveitar o seu dinheiro. Você vai ter certeza que você maximizou os seus sistemas, que você tem a equipe financeira que você precisa, tem os assessores, advogados, contadores, várias pessoas trabalhando para otimizar esse seu patrimônio. E finalmente, você pode até doar generosamente, sem se preocupar. Agora, o que você deve focar nesse nível, a minha sugestão é que você crie certas áreas da sua vida, não só pequenas despesas, mas zonas sem orçamento. Por exemplo, não questionar mais gastos com a educação dos filhos, não questionar mais gastos com saúde. Cada um de nós tem uma zona sem orçamento que a gente quer ter na nossa vida. Hoje, para mim, são livros. Eu nunca questiono o preço de um livro. Se eu vejo algo que parece bom e eu consigo comprar, eu vou e compro. Então, encontre essas novas maneiras de você poder melhorar, otimizar essas áreas da sua vida. Se você puder até, veja todas as pessoas ao seu redor que te ajudaram a chegar nesse nível e comece a retribuir, não apenas com dinheiro, mas com tempo e sabedoria. Nesse nível, o dinheiro não é mais puramente sobre o retorno que ele te dá. Ele começa a ser realmente sobre o impacto e a alegria. Para daí a gente conseguir chegar no nível mais alto, 7º nível, o legado. Pela primeira vez, ele não é puramente sobre você e sobre a sua família. Quando você está nesse nível, você está aqui para criar um impacto para a sua família, para a sua comunidade e para futuras gerações. Você sabe se está aqui se você realmente tiver verdadeira independência financeira. Você está pensando maior do que sobre você mesmo, até geracionalmente. Você está pensando nas próximas gerações, quando você não estiver mais aqui. E de fato, se você está construindo algo muito maior do que você mesmo, do que a sua família. Aqui, a gente tem que focar sobre quais seriam os nossos objetivos de legado, pelo que você quer ser lembrado além do dinheiro, pelo que você quer que a comunidade diga que você fez. Durante o seu trajeto, teve alguma organização que causou um grande impacto em você, que agora você poderia ajudar? De repente uma biblioteca pública, de repente uma organização que incentive esportes. Ensine aos outros o que você aprendeu. A riqueza geracional não é apenas sobre escrever um grande cheque para algumas pessoas, mas é passar tempo com elas, mentorá-las, ensiná-las, compartilhar o que você aprendeu. E você pode, se não for tanto dinheiro que você tenha, se cercar de pessoas que pensem da mesma forma que você, e vocês juntos podem criar esse legado. Não precisa tudo ser dependendo de você, mas tente construir algo verdadeiramente significativo. Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você realmente está operando em um nível financeiro, pelo menos conscientemente, muito mais alto que a maioria das pessoas. Você não está apenas gerenciando seu dinheiro, você está realmente aprendendo as habilidades necessárias para dominá-lo e para fazer ele trabalhar cada vez mais para você. Então, agora que você já sabe o que fazer e como fazer, não esquece de curtir esse vídeo. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e mande esse vídeo
para outras pessoas que também querem construir uma vida das quais ela se orgulhe. Muito obrigada, fiquem bem e até o próximo vídeo.